Paz e bem, a gente fala sobre um comentário sobre o ato de consagração, o ato solene de consagração imaculada, composto por São Maximiliano Kolbe. Então, São Maximiliano Kolbe tinha já essa espiritualidade toda mariana. Você vai ver que São Maximiliano, já criança, ele tem uma experiência com Nossa Senhora. Pois ele entra no seminário franciscano, ele vai crescendo, se desenvolvendo, sempre com esse grande amor, essa devoção, esse ardor, esse zelo apostólico, inflamado por um grande amor à Imaculada Virgem Maria. E aí ele compõe um ato solene de consagração. Depois ele compõe uma consagração cotidiana, uma renovação cotidiana, que é como um resumo que a gente guarda de cabeça para todos os dias renovarmos a nossa consagração. Mas a gente, fazendo esse comentário, a gente quer aprofundar alguns pontos do ato de consagração solene a Nossa Senhora. Eu vou lendo e a gente vai comentando. Ó Imaculada, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, e nossa mãe amorosíssima. Uma grande mensagem. Imaculada. São Maximiliano enumera títulos da Virgem Maria, que não são títulos simplesmente palavras, mas são recordações de quem é a Virgem Maria, né? Então, ela é imaculada, ela foi preservada do pecado e é rainha, porque é mãe do Rei do Universo. E na Escritura a gente vê que a mãe do rei é a rainha mãe que tem uma dignidade especial e deve ser honrada. Então Deus escolhe a Virgem Maria para ser essa figura de honra, que é, como a gente dizia um pouco atrás, um modelo para a nossa vida, né? Então a rainha governa e transmite às pessoas os recados do rei e intercede diante do rei pelos pedidos da povo. Então, São Maximiliano tem isso em mente, né? Vê a Virgem Maria como aquela que roga ao rei pelo povo e leva os recados e presentes do povo, do rei ao povo. Então é um caminho de via dupla que vai e volta. Essa é a rainha. E é uma grande graça, né? Não é rainha só de um pequeno reino, rainha de um pequeno povo, é rainha de tudo, rainha do céu e da terra. Porque está assunto em corpo e alma ali, como a mãe do Redentor, mãe do Salvador. Rainha, a gente já vai vendo a grandeza de Nossa Senhora. O amor e a compreensão de que ela é imaculada e é rainha do céu e da terra. Eu me aproximo com um susto. Eu me aproximo, isso já faz a gente crescer na nossa humildade. Né? Olha, estou me aproximando da grandeza da rainha do céu e da terra. E ao mesmo tempo, refúgio dos pecadores. Refúgio, uma bela palavra, refúgio. Recorda uma coisa, a Virgem Maria é forte, capaz de proteger os que se aproximam dela, né? Porque para ser escudo tem que ser forte. Um escudo frágil, rapidamente ele é perfurado. Virgem Maria não. Então, todos nós, pecadores, podemos nos apoiar na vida e no exemplo, na mensagem e no cuidado da Virgem Maria, porque ela é capaz de realmente proteger os seus filhos. Bonito isso. O refúgio me lembra também essa coisa do lugar que eu posso descansar, né? Que eu posso repousar. Se eu estou num lugar que eu não tenho nenhuma defesa, eu fico preocupado, eu fico angustiado, eu tenho de ficar sempre alerta. Um lugar de refúgio é um lugar que eu descanso, um lugar que eu experimento a proteção. Né? Bonito isso. E depois, nossa mãe amorosíssima. Ela é rainha, ela é imaculada, ela é o refúgio, ela é uma mãe, não é só amorosa, amorosíssima. Amorosíssima. É que o amor na Virgem Maria, como São João, que a recebeu em casa, São João escreve nas suas cartas, e ele diz com muita clareza que amor é esse, né? É o amor buscando ser fiel à palavra de Deus em todas as coisas. São João fala, o amor é isso, observar os mandamentos. Isso significa
em todas as coisas da nossa vida, nos pequenos detalhes, colocar as coisas no seu devido lugar, onde Deus preparou. Ou seja, ver as necessidades dos filhos, ver as carências, ver as lutas, e cuida para que as coisas vão entrando no seu devido lugar. Então esse é o cuidado amoroso da nossa mãe, que vê tudo, né? Deus a concede de ver tudo que é necessário para que ela faça esse trabalho amoroso. Bonito isso. E aí você vai vendo também a dignidade de Nossa Senhora. Olha, você, um filho, ele deve respeitar, ele deve honrar, até um mandamento, honrar pai e mãe. Então, olha, eu estou diante daquela que é mãe, daquela que é rainha, daquela que é imaculada. E aí quem que se aproxima aqui diz, São Maximiliano, eu, indigno pecador, me prostro aos teus pés, suplicando-te humildemente, de querer me aceitar todo e completamente como coisa e propriedade tua. Então vamos por parte. Eu, indigno pecador, me prostro aos teus pés, suplicando-te humildemente. A gente se aproxima da nossa pequenez. Reconheço a grandeza da Imaculada, reconheço que é rainha de tudo, do céu e da terra, né? Reconheço que é mãe e eu filho. E agora, quem sou eu? Eu sou um indigno pecador. Eu me aproximo, não porque eu sou grande, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque agora eu sou consagrado, eu quero me consagrar com orgulho. Ao contrário, eu venho reconhecendo a minha indignidade, venho reconhecendo o ser pecador, um pecador que quer ser santo. Um pecador que está dando sim para que Nossa Senhora faça a obra de Deus, que é a obra da santificação. Exato. Mas a gente vem suplicando, vem rogando, vem prostrando-se aos pés. Exatamente. O primeiro movimento que São Maximiliano apresenta, né, nosso, que é um movimento de pedido, de súplica, né? Então, o primeiro gesto nosso presente no ato solene de consagração é suplicar, reconhecendo quem eu sou e quem Deus é, né? Então, Deus e a sua mãe são aqueles que nos conduzem, né? A Virgem Maria é aquela que é um modelo para nós. Então eu me aproximo pedindo, não aproximo obrigando nem estabelecendo, é aquilo que é contrário à direção que o pecado nos empurra, porque o pecado diz, você decide por você mesmo. Você não precisa de Deus, você é o Senhor do bem e do mal, e você que decide o que é bom e o que é mal. Aqui não, é justamente o contrário. Eu peço à Virgem Maria para ela me guiar, para ela orientar e para traduzir para mim o que significa o bem, o que significa o mal, e para ser acolhido, né, nessa escola de aprendizado. Então é um pedido, uma prece. Uma súplica mesmo, né? E suplicando-te humildemente de querer me aceitar todo e completamente como coisa e propriedade tua. Todo e completamente, sem escapar nenhuma área, né? Todos os espaços da nossa vida, todas as áreas, todos os recantos da nossa vida serem apresentados à Virgem Maria. Então, não tem uma área desconexa, não é assim que a vida espiritual é uma área da minha vida, meu trabalho é outra área da minha vida, meu estudo é outra área da minha vida. Tudo isso é apresentado a Deus e tudo isso é colocado nas mãos da Virgem Maria, porque tudo pertence à vontade de Deus e deve pertencer aos cuidados da Virgem Maria. Por isso é esse pedido, né? Que todas as coisas nossas, as coisas interiores, os pensamentos, as vontades, mas também os objetos, as decisões, os planos, a família, os filhos, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, colocar nas mãos da Virgem Maria, para que ela possa nos ajudar a cuidar dessas coisas. Então, esse é o primeiro pedido importante. Como coisa e propriedade. A gente meditou sobre isso, mas é importante isto. Eu sou coisa, eu sou propriedade
tua, me aceita como coisa e propriedade tua. Com a coisa, com a propriedade, ele faz o que quiser. Né? A gente que é nos ramos do direito, fala muito sobre a propriedade. O direito de propriedade, você tem direito de usufruto. Você faz o que você quiser, se você é o proprietário, você tem o domínio sobre aquilo. Então, eu sou sua propriedade. Eu sou coisa tua. E sobre coisa, você tem até uma gestão total, né? Se você tem um cachorro, você não pode fazer o que você quiser com um cachorro, né? Eu não posso, né? Um filho, eu sou filho, mas um filho eu tenho de ter alguns cuidados. Coisa é dizer, olha, me põe completamente como instrumento nas tuas mãos, como for necessário para fazer a vontade de Deus, para conquistar o mundo para Cristo. Eu estou aqui à disposição. Me aceita como coisa e como propriedade tua. Aí ele diz assim, e de fazer aquilo que te agrada, de mim e de todas as faculdades da minha alma e do meu corpo, de toda a minha vida, morte e eternidade. Também no tempo. A vida, a morte, a eternidade. Não tem outra consagração que é mais completa do que essa inspirada por Deus, pelo Espírito Santo em São Maximiliano. Não tem como você aumentar essa doação. Me aceita todo e completamente. A mim, corpo e alma, todo e completamente. Todas as faculdades minhas. E do tempo, vida, morte e eternidade. Não existe uma consagração que seja mais plena, mais completa do que a consagração que São Maximiliano faz. Aí é uma consagração à Imaculada para ser inteiramente do Sacratíssimo Coração de Jesus, como nós vamos ver agora. E esta palavra é muito importante porque recordar isso, nós tiramos com humildade. A humildade implica um trabalho nosso, requer um trabalho nosso, porque isso não acontece automaticamente, né? Não é assim que fiz o gesto de consagração e agora a Virgem Maria vai fazer tudo e eu não preciso fazer nenhum esforço, né? Então, a minha vontade, eu vou precisar trabalhar com ela para que ela seja obediente, para que ela seja dócil. Se deixar moldar pela Virgem Maria requer um trabalho nosso de aprender a ter o coração da Virgem Maria, né? Ser dócil é o que ela diz, faça isto, e a gente se esforçar para fazer aquilo, né? Então, não é automático, mas é ser guiado, ser modelado, ser formado pela Virgem Maria. Então, este desejo de ser desenhado verdadeiramente segundo o coração de Cristo, né? E aí o nosso trabalho de tornar a nossa vontade dócil. São Maximiliano depois vai indicar várias práticas, várias ferramentas, a gente pode dizer assim, coisas que a gente pode usar no dia a dia para que o nosso coração aprenda a ser como o da Virgem Maria. Disponhas também, se queres, de todo o meu ser, sem nenhuma reserva, para realizar aquilo que foi dito de ti. Ela te esmagará a cabeça. Gênesis 3,15. Disponhas do meu ser sem reservas. A gente recorda a palavra de Jesus no Evangelho de deixar todas as coisas para dar espaço para a ação de Deus. Então, a gente abrir o nosso coração, deixar que Deus possa abrir o espaço da nossa vida, possa tirar as coisas que atrapalham o movimento de Deus no nosso coração, para que sem reservas, sem medos, sem apegos, Deus possa conduzir as nossas coisas. Possa dizer, filho, este é o caminho, vai por aqui, agora precisa deixar isso e assumir aquele outro lugar, precisa fazer tal coisa, e estar disponível para Deus. Então, essa disponibilidade que é a marca da vida. Sem reserva alguma a gente quer viver a nossa consagração. Eu não separo uma coisa para mim, não. Sem reserva nenhuma, é tudo inteiramente nas mãos da Imaculada. E sempre isso, se queres, né? Disponhas também, não estou brigando, olha, dispõe de mim, não. Se queres, Imaculada, disponhas de todo o meu ser, sem nenhuma reserva. Para quê?
para realizar aquilo que foi dito de ti. Ele vai dizer duas coisas. Agora, ela te esmagará a cabeça. É a vitória de Cristo e de Nossa Senhora sobre a serpente, lá do Gênesis 3,15. Para se realizar a vitória de Nossa Senhora, a vitória de Cristo sobre o mal nesse mundo. E também, como também somente tu destruíste todas as heresias do mundo inteiro. Na liturgia existia essa oração, proclamação. Olha, a Imaculada, a Virgem Maria, ela destruiu todas as heresias do mundo inteiro. Né? Tudo aquilo que é falso na nossa compreensão de Deus, né? A heresia é isso, né? Eu separo, não, isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio, isso aqui eu penso diferente do que ensina a fé católica. Todas essas heresias, elas são esmagadas, são destruídas pela Virgem Maria, com o sim completo à vontade de Deus, com a submissão à vontade do Senhor, ela destrói tudo isso. Então, que se realize. Disponhas de mim completamente, sem nenhuma reserva, para que o mal seja esmagado, a cabeça da serpente seja esmagada, e para que toda heresia, todo erro, toda incompreensão seja destruída. Isso se diz a Imaculada, ela realiza isso, ela esmaga a cabeça, ela destrói as heresias, me usa como instrumento para que isso se realize. Exatamente. Então, a gente vê que São Maximiliano fala em combater o pecado, retirar o pecado, porque o pecado não pertence à nossa identidade. O que é original, que Deus colocou em nosso coração, a graça de Deus, o plano de Deus, continua valendo para nós. Então, no momento que, com a ação da Imaculada e a graça de Deus, o pecado é vencido na nossa vida, o que resta é a graça de Deus. Porque tudo que nós recebemos, temos de bom, é dom de Deus. Então, tirar o pecado, afastar da nossa vida todos os erros e enganos, o que vai ficar é de Deus. Então, o plano de Deus já está lá. Eu não vou criar o plano de Deus. A gente acolhe o que Deus já nos deu, o que Deus já nos ofereceu. Como dizia no início, a gente, no batismo, já recebeu a graça. E essa é uma forma de aprofundar o batismo. Por isso que não é simplesmente colocar a graça, mas saber que a graça já está lá, o plano já está lá, e eu vou tirar aquilo que impede esse plano de crescer na nossa vida. É uma graça a gente se aprofundando e entendendo cada vez mais a nossa consagração imaculada. Então, a fim de que, nas tuas mãos imaculadas e misericordiosíssimas, eu me torne um instrumento útil para enxertar e incrementar o mais fortemente possível a tua glória em tantas almas desgarradas e indiferentes. Olha que lindo, já está falando de novo da misericórdia. A gente viu lá no começo dessa consagração, São Maximiliano lembra a quem Deus quis confiar a inteira distribuição da misericórdia. Foi a Imaculada. E agora, novamente, vai falando em tuas mãos imaculadas e misericordiosíssimas. Eu me coloco nas mãos da Imaculada. E são mãos misericordiosíssimas. A gente recorda que a apóstola da misericórdia, Santa Faustina, também uma santa da Polônia, São Maximiliano, ele nasceu em 1894 e morreu em 1941. Santa Faustina, ela nasce ali em 1905 e morre em 1938. Eles são contemporâneos, são do mesmo país. O Jesus misericordioso está inspirando ali em Santa Faustina falar da misericórdia de Jesus misericordioso, e São Maximiliano está falando, olha, toda a distribuição da misericórdia Deus quis confiar à Imaculada. As mãos delas são misericordiosíssimas. Uhum. Mãos que distribuem o coração de Deus na nossa miséria. A misericórdia. Mãos que distribuem as graças de Deus na nossa miséria. Isso é trazer a glória de Deus, como o Maximiliano acabou de dizer, né? A glória de Deus é o coração de Deus, é a vida dele que ele põe nas nossas misérias, na nossa limitação, né? Então, a gente viver para a glória de Deus, né? Em tantos escritos, São Maximiliano recorda isso. A meta final da nossa vida e da consagração é buscar a glória de Deus. Dentro da glória de Deus na nossa vida está a nossa felicidade, estão todas as coisas
que nós precisamos. Ele repete aqui, isso é uma misericórdia de Deus, é um cuidado amoroso de Deus. E a gente se consagrou para quê? Aqui ele diz, eu estou me consagrando para que nas mãos imaculadas e misericordiosíssimas da Virgem Maria, eu me torne um instrumento útil. Então eu estou me consagrando para ser um instrumento, era coisa e propriedade, para eu ser um instrumento útil. Porque tem instrumento inútil, né? Você pega uma caneta, você quer assinar um negócio, quer escrever, ela fica falhando, aquilo dá mais raiva do que outra coisa, né? Mas não um instrumento útil, nas mãos imaculadas e misericordiosíssimas da Virgem. E aí um instrumento útil para quê? Para enxertar e incrementar o mais fortemente possível em tantas almas desgarradas e indiferentes a glória de Deus, a glória da Virgem Maria. Porque a glória dela é a glória que veio do próprio Senhor. Instrumento útil para enxertar. Enxertar onde não tem, né? Tem ali, eu vou enxertar essa plantinha aqui nessa outra, vai fazer crescer. E incrementar, onde tem um pouquinho, mas eu quero que cresça ainda mais. Essa glória da Imaculada. E aí, em tantas almas desgarradas e indiferentes. São Maximiliano, em vários escritos, ele fala dos indiferentes. Então tem um cabra que ele é indiferente. Isso é terrível. Para São Maximiliano, a gente tem de cuidar muito disso, dos indiferentes, que é o ateísmo prático. Eu não me deixo tocar pelo amor de Deus. Sim, tem gente que diz, olha, o cabra crê em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Exato. Ele não vai rezar, ele não faz um sacrifício, ele não é capaz de buscar para... É indiferente. Ele disse, olha, e são muitas, né? Tantas almas desgarradas, né? Que saiu do rebanho, que se deixou escapar, saiu das mãos de Deus, está desgarrado e indiferente. Eu quero incrementar, eu quero enxertar o mais fortemente possível nessas almas. Eu quero ser instrumento nas mãos da Imaculada para a conversão dos outros. Para essas almas que são tantas, né, que estão desse jeito. E para estender de tal modo, quanto mais for possível, o bendito reino do Sacratíssimo Coração de Jesus. Então eu estou sendo todo da Imaculada, sem reservas, nas mãos dela, no fundo é para quê? Como instrumento útil para quê? Para estender o reino do Sacratíssimo Coração de Jesus. Essa é a meta do consagrado Imaculado. Temos uma missão. Então temos, São Maximiliano agora desenha bem para nós uma missão, uma meta, uma finalidade, que o reino de Cristo, que o coração de Cristo possa governar todas as coisas. Possa governar a nossa vida, governar a nossa família, governar as instituições, governar a face da terra. Então, espalhar isso, né, com todo empenho. Então, todas as armas, todas as forças dadas pelo céu, para que a gente possa batalhar nesta batalha que Maximiliano está apresentando para nós agora. A Virgem Maria que oferece tudo isso, né, todas essas graças no céu. E é interessante São Maximiliano, ele não põe limites, porque a gente sabe que Deus pode muito mais em nós, né? Então ele põe assim, olha, o mais fortemente possível, o quanto for possível. Né? Ele fala duas vezes assim, eu quero incrementar, eu quero enxertar o mais fortemente possível. Eu quero estender de tal modo quanto for possível. Porque tem coisa que pode muito mais, a gente está ali só nos 5%, no 10%. O quanto for possível estender o reino de Jesus, o reino do Sacratíssimo Coração, o quanto for possível, eu quero que isso se realize e ser instrumento para que isso aconteça. Usar todos os recursos. E nisso se reflete uma das coisas muito caras a São Maximiliano, de usar todos os recursos possíveis para expandir o reino de Deus, o reino do Sagrado Coração de Jesus. Por isso ele usava todos os meios de comunicação, a carta na época, mas também o rádio, a revista. Hoje a gente entende que o desenvolvimento disso para hoje, a internet, a TV, tudo que for possível de ser utilizado para a difusão do reino,
E muito mais ainda a nossa alma, que vai muito mais longe, as orações e tudo que Deus nos confia. Então, tudo isso no grau máximo possível para o reino de Deus. E olha, agora ele vai explicando uma coisa, vai reforçando em si mesmo. Onde tu entras, de fato obtens a graça da conversão e santificação. Porque toda a graça escorre através das tuas mãos, do coração docíssimo de Jesus até nós. Essa compreensão da medianeira de todas as graças, né? O símbolo, a gente vê depois o símbolo dos consagrados, é a medalha da Imaculada, que a gente chama medalha milagrosa, em que a Santa Catarina Labouré, Nossa Senhora aparece e vai escorrendo luzes, né, como os anéis que tivessem nos seus dedos, e Santa Catarina, o que são essas luzes que escorrem desses anéis? Eles são as graças que vêm do coração do Senhor, do coração de Deus, vem escorrendo através das minhas mãos. E ele vai repetindo isso. Onde tu entras, Imaculada, de fato obtens a graça da conversão e santificação. Por isso eu me consagro para que ela entre na minha vida. Entra no meu coração. Porque onde Imaculada entra, ela obtém a graça da conversão e da santificação. Teve aquele fato milagroso da conversão do Ratisbon, que um dia também nós que somos consagrados, nos aprofundamos mais na história de São Maximiliano, a gente vê que ele recebeu uma medalha milagrosa, homem que vivia indiferente, não era nem cristão, e ali recebeu uma medalha milagrosa, nem não quis usar, usou como um desafio por poucos dias. Nossa Senhora Imaculada apareceu a ele, se converteu, mudou completamente sua vida, foi uma conversão eclatante, se tornou depois sacerdote, fundou um instituto dos Padres de Sião. Nossa Senhora entrou e obteve a conversão e a santificação. Entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida e alcança também conversão e santificação. Entra ali na minha família, entra lá no meu trabalho. Onde Imaculada entrar, ela vai obter a conversão e a santificação. Por isso a gente quer que esse reino de Sacratíssimo Coração de Jesus e que a Imaculada entre no mundo inteiro. Esse é o plano. Que ela chegue em todos os lugares, começando do nosso coração. Porque quando ela entra no coração de uma pessoa, todas as coisas que estão ao alcance daquela pessoa serão transformadas. O coração é transformado, o comportamento é transformado e todos os bens são entregues a Deus, pertencem a Deus e vão ser usados para a glória de Deus, né? Então, que a Imaculada entre na nossa vida, entre no nosso coração. Esse é o plano, esse é o projeto. E o ato solene de consagração, ele termina com esse pedido. Concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima, dai-me força contra os teus inimigos. É um combate espiritual. Me dá força contra os teus inimigos, né? E me permite essa graça, me conceda essa graça de te louvar, ó Virgem Santíssima. Viva a consagração e dos diversos tipos de consagração que existem, a Virgem Maria, tantos. Experimenta essa consagração total, plena, como coisa e propriedade, sem limites, usando todas as nossas capacidades, entregando no coração, nas mãos da Imaculada para ser instrumento útil, não só para si mesmo, mas também para difusão, para enxertar nas almas indiferentes, desgarradas, né, para fazer crescer no mundo inteiro, quanto mais for possível, o reino do Sacratíssimo Coração de Jesus, entregando tudo, vida, morte, eternidade, nas mãos da Imaculada, para ser inteiramente do Senhor. Exato. São Maximiliano falava em conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada, né? E essa conquista é uma palavra muito bonita, porque costuma dizer que conquista tem dois significados. Certamente São Maximiliano pensava nesses significados, porque tem a conquista de alguém que atrai outra pessoa, a conquista amorosa, por exemplo, tem a conquista de atrair pela beleza, pela graça. Deus nos atrai, Deus nos conquista assim. Ele quer que
a graça dele presente na nossa vida, pelas mãos da Imaculada, também possa atrair outras pessoas. Então, essa é uma forma de conquistar. Mas também tem a conquista que é um domínio. E tem isso na consagração? Tem. Porque a conquista que é um domínio é um dom que Deus deseja para nós, que é que nós tenhamos o autodomínio segundo Deus. Ou seja, é um domínio sobre mim mesmo, não sobre os outros. Eu aprendo a recolher tudo o que eu tenho para oferecer a Deus. Esse é o autodomínio. O autodomínio não é eu decido o que é certo e o que é errado. Na verdade, o autodomínio é eu recolho tudo o que eu tenho e coloco nas mãos de Deus. Esse é o autodomínio. Salve Maria! Salve Maria!